Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Infratemp. Meu nome é Felipe Rosa Santos, de Marketing e Vendas, e no vídeo de hoje falaremos sobre a aplicação de sensores infravermelhos, câmeras térmicas e câmeras de vídeo de monitoração visual no processo de fabricação de aço que acontece nas aciarias. De forma bastante simplificada, o processo siderúrgico ele passa pelas fases de preparação da carga, redução, refino, lingotamento e laminação. Existem usinas integradas que passam por todos esses processos, desde a preparação do minério de ferro com o carvão, passando pela redução no alto forno, passando para as aciarias a oxigênio, para os conversores LD, passando pelo ligotamento e, por fim, a laminação. Nesta apresentação de hoje, nós vamos falar sobre as aplicações num caso um pouco diferente, que é onde as empresas se utilizam de sucata e até gusa sólido, passando para a aciaria elétrica, que são os fornos elétricos a arco, o ligotamento e, por fim, a laminação. Hoje nós vamos falar das etapas de refino e ligotamento. Logo em breve a gente vai ter a apresentação de laminação e também da redução. O processo nas aciarias elétricas começa pelo refino primário, que é realizado pelo forno elétrico a arco. Nesse forno existem 3 eletrodos de grafite que estabelecem um arco elétrico junto com a carga metálica e permite a fusão da mesma. Esses fornos são revestidos internamente por refratários, externamente por chapas metálicas e entre essas camadas existem painéis refrigerados com água, o que oferece um grande risco para a operação, já que essa água dos painéis elétricos não podem passar para o ambiente interno do forno, sob risco de explosão e outros acidentes. Como prevenção, nós utilizamos câmeras térmicas para fazer o imaginamento completo desses fornos. Nós monitoramos a abóboda, as laterais e a soleira desses fornos. Isso permite que a gente faça uma monitoração térmica completa desses fornos, gerando alarmes automáticos em caso de pontos quentes e histórico em tendência de temperaturas, que permite aí uma manutenção preditiva desses painéis e dos refratários. Essas câmeras elas sempre vão identificar os pontos mais quentes, que pode significar uma redução de espessura no refratário, ali um desgaste prematuro do refratário, pode identificar trincas nesses refratários e até vazamentos de água. Isso faz com que a segurança da operação aumente muito e também a economia, pois evita aí paradas desnecessárias para ajustes de refratários e outros problemas que podem ser prevenidos com o monitoramento térmico. A monitoração térmica externa desses fornos é muito importante a monitoração visual dos refratários internos. Normalmente, essa inspeção visual é feita pelos próprios operadores antes dos carregamentos, o que pode gerar um risco à segurança da operação. Nós utilizamos câmeras com poderoso zoom e proteções contra choques mecânicos e refrigeração, instaladas a aproximadamente 10 a 15 metros de distância, que são operadas pela sala de controle. Normalmente são 3 câmeras, cada uma cobrindo 120 graus ali da circunferência interna do forno, e essas câmeras são comandadas por um operador dentro da sala de controle. Mesmo a grandes distâncias, essas câmeras são capazes de identificar pequenas falhas e desgastes dos refratários. Além da inspeção do refratário, elas também permitem a completa monitoração do processo. Vou mostrar um vídeo agora na sequência que vocês vão ver que é possível a monitoração dos eletrodos, do vazamento, enfim, não só os refratários, mas como o ciclo todo do processo. Nesse vídeo vai ser possível a gente avaliar os eletrodos, os refratários e o carregamento de sucata propriamente dito.
Nas próximas imagens a gente vai acompanhar o vazamento do forno, também feito pela sala de controle. Após a fase de refino primário, o aço líquido passa para a panela. A panela pode ser tanto forno-panela, em caso o processo exija aí um refino secundário, ou a panela pode ser para transporte de aço até a fase de ligotamento. Seja o forno-panela ou seja a panela de transporte, é muito importante a monitoração externa da temperatura desses equipamentos. Isso porque uma trinca no refratário ou um desgaste do refratário pode ocasionar vazamentos do ácido líquido que está sendo transportado, oferecendo grande risco para a operação. Nesse sentido, nós utilizamos câmeras térmicas e também um software dedicado a essa aplicação que faz toda a monitoração simultânea das laterais e do fundo. Essas câmeras, juntamente com esse software, são capazes de enviar alarmes automáticos em caso um ponto de temperatura ultrapasse aí o set point limite. Lembrando que cada uma dessas câmeras é capaz de medir mais de 110 mil pontos de temperatura, ou seja, é uma monitoração completa do externo ali do casco desses equipamentos. E não só isso, também existem históricos e tendências de temperaturas e outros relatórios que permitem aí uma manutenção preditiva bastante completa. O nosso software, que é dedicado a essa aplicação, possui algumas características que são fundamentais para uma correta monitoração das panelas, como por exemplo a identificação automática do número da panela. Isso permite que o software, sem nenhuma ajuda externa, consiga identificar o número da panela e criar históricos individuais para cada uma delas. Não só isso, o software também é capaz de identificar o que é a panela e o que não é panela e filtrar os alarmes, por exemplo, que podem ser gerados pelo munhão de transporte, por exemplo. Então, nosso software é capaz de fazer esses filtros e alarmar somente o que realmente tem a ver com a panela e fazer a identificação automática de cada uma delas. Existe uma apresentação dedicada a esse assunto, que eu vou deixar o link aqui na descrição, caso precisem de mais detalhes. A fim de evitar trincas e fissuras causadas pelo choque térmico, essas panelas precisam ser pré-aquecidas antes de receber o aço líquido. O acompanhamento da temperatura durante esse aquecimento é muito importante, pois, primeiro, garante que uma temperatura mínima vai ser atingida, e segundo, que essa temperatura não seja ultrapassada, assim gastando uma energia desnecessária para o aquecimento. Nesse sentido, o sensor de temperatura sem contato, que mede a temperatura através do infravermelho, é perfeito, pois, primeiro, ele mede a temperatura diretamente do refratário. Segundo, ele tem uma instalação fixa, sem necessidade de colocar ou tirar como outros sensores de temperatura que tenham necessidade de contato. E terceiro, ele é muito rápido, ele mede a temperatura na casa de milissegundos. Então ele acompanha, quase que em tempo real, o aquecimento da panela, diferente dos sensores de contato. Até agora nós falamos sobre as aplicações no forno elétrico a arco, na etapa de refino primário. Falamos sobre as aplicações nas panelas, que faz o transporte desse aço líquido. E agora, por fim, nós entraremos no ligotamento contínuo, que é a fase de resfriamento e solidificação do aço líquido. A primeira etapa do ligotamento contínuo é quando o aço líquido é descarregado das panelas para o distribuidor. É muito importante conhecer a temperatura nesse ponto para saber se o aço está chegando das panelas a uma temperatura adequada para o ligotamento. A medição de temperatura nesse ponto é feita através de um sensor infravermelho, o que garante maior durabilidade e rapidez na medição. Durabilidade porque ele é protegido por um aparato mecânico com refrigeração e purga de ar e que acaba isolando o sensor, o elemento de medição, do aço, ou seja, sem contato ganha-se em durabilidade.
E maior rapidez, porque ele mede quase que instantaneamente, na casa de milissegundos, a temperatura, não dependendo ali de um contato para existir um equilíbrio térmico e assim transmitir o valor de temperatura. Após a passagem pelo distribuidor, o ácido líquido é direcionado para os moldes de resfriamento contínuo, sejam eles placas ou tarugos. A medição de temperatura durante todo o processo de resfriamento é crucial para garantir que a parte externa do aço se solidifique, evitando assim que a parte interna, mais líquida, mais pastosa, rompa esses tarugos ou placas. Além do controle de temperatura ser fundamental pela segurança do processo, também é possível ganhar produtividade e rapidez na linha. Isso porque, garantindo uma correta medição, é possível aumentar a velocidade da linha, por exemplo, e garantindo essa solidificação externa. O sensor que a gente utiliza nessa medição é o sensor Endurance da Fluke. Ele é protegido por uma jaqueta de proteção contra choques mecânicos, é uma jaqueta refrigerada com água, com purga de ar e desobstrução de lente, e o mais importante, é um sensor que consegue fazer a medição correta, de forma precisa, apesar das influências de vapores e carepas que podem ter no processo. Aqui estão nossos principais contatos, via e-mail e via site. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente, deixe seu comentário no nosso vídeo e em breve nós teremos mais aplicações para os processos siderúrgicos. Muito obrigado aos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Através de nosso site ou nos envie um e-mail diretamente para esses contatos. Teremos o prazer em atendê-los. Muito obrigado e até a próxima.